Como anda a sua ansiedade? Você anda ansioso por alguma coisa? Você anda preocupado com o futuro? Você está preocupado com o seu trabalho, com a sua carreira profissional, com seus filhos? Você jovem que está aqui, está preocupado com o curso que você vai fazer na sua faculdade? Como anda a sua ansiedade? Jesus ele fala sobre isso no capítulo 6 de Mateus. Eu peço que a amada igreja abra sua Bíblia, Mateus no capítulo 6. Porque Jesus ele vai justamente trazer luz a essas questões. Jesus ele vai nos exortar, nos ensinar, trazer argumentos sobre a nossa, muitas vezes, ansiedade que foge, vai além do nosso controle. Sabemos que a ansiedade é um sensor natural. Um sensor natural do ser humano. O medo, a ansiedade, a angústia, às vezes ela vem. É um sensor natural. Mas Jesus vai tratar aqui de algo que pode estar perturbando a nossa mente, tirando os nossos dias de paz. E olha o que ele vai dizer aqui nesta sessão, entre os versículos 24 até o versículo 34. Mesmo sentados, vamos fazer a leitura das Escrituras. Diz assim, as palavras de Jesus. Todo aquele, Mateus 6 a partir de 24. Agora sim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar, grifa na sua Bíblia, a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? No versículo 26 ele diz: observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que as aves do céu? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porventura, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? Porque os gentios, sim, os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste, escuta o que Deus está falando com você, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que palavra maravilhosa do Senhor Jesus. Porque Jesus ele traz luz a essa questão. Se você observar atentamente em Mateus no capítulo 6, um pouquinho mais atrás, Jesus no Sermão do Monte aqui, ele vai falar sobre tesouro. E ele vai dizer: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Para dar à luz o que ele está querendo dizer, ele vai falar também sobre a visão. E ele vai dizer, Lenildo,
Se os teus olhos forem bons, então teu corpo estará iluminado. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo está em trevas. E é por isso que Jesus introduz o assunto sobre ansiedade. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar aqui essa manhã? Como é que Deus pode mudar a vida de alguém se o coração dela está dividido? Como é que Deus pode cuidar de alguém se a visão desta pessoa é dupla? Olhos bons e olhos maus. Como é que Deus pode cuidar de mim e de você se a gente anda ansioso com tudo na nossa vida? É isso que Jesus está ensinando aqui. Então, o grande objetivo desta mensagem é entender que para que Deus possa mudar a nossa vida, nós devemos permitir que Ele esteja no comando. Para Deus mudar a vida de alguém, é necessário que ela confie em Deus com toda a sua força e com toda a sua alma. É por isso que Jesus, observe no versículo 24, antes de nos ensinar motivos para não andarmos ansiosos, no versículo 24, Jesus vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores. Você percebe aqui que Jesus, ele trata dessa questão perguntando assim: quem é que você está servindo? Quem é o teu Senhor? Jesus está perguntando isso aqui claramente. Ele está no Sermão do Monte, se transporta para lá. Tem várias pessoas ouvindo ele, inclusive os discípulos. E ele está perguntando claramente: vocês estão servindo a quem? Quem é o Senhor de vocês? E ele pergunta para mim e para você neste dia: quem é que de fato nós estamos servindo? Porque ele vai dizer aqui algo muito forte. Nós vivemos contextualizado nos dias de hoje num mundo completamente de ambição, ou não é? As pessoas fazem de tudo para obter o poder. Se as riquezas, as coisas básicas que Jesus está falando aqui de comer e vestir naquela época, básicas, mas a gente pode romper uma fronteira e ir muito mais além. Imagina o nosso pensamento nos dias de hoje. A gente tem um pensamento voltado para as riquezas que vai muito mais além de que comer, beber e vestir. É ou não é verdade? Nós ultrapassamos a fronteira das riquezas, da ambição, do poder. E pessoas, queridos, matam e morrem em nome deste poder, desta ambição. Então Jesus aqui, ele diz que o materialismo pode nos escravizar, romper o nosso coração e confundir a nossa mente. E não pense que essa riqueza pode ser um mundo de dinheiro. Não, basta você colocar qualquer coisa no lugar de Jesus. Isso já é uma riqueza. Pode ser um filho, um curso, uma faculdade, um emprego, qualquer coisa. Colocou no lugar de Cristo, já é a sua riqueza. E o que é incrível é que Jesus, ele personifica este mal, esta riqueza, e dá o nome de um Deus chamado Mamon. O Deus Mamon é o Deus dessa ambição. O Deus Mamon, ele é o Deus dessas riquezas, do amor ao dinheiro, o qual nós já falamos aqui que as pessoas matam e morrem por esse Deus. Por isso que Jesus chama ele de Senhor. Nem o diabo Jesus chama de Senhor. Senhor com S minúsculo, não é? Mas diz que Mamon é um Deus, é um Senhor. E se é Senhor, exige adoração, veneração. Por isso que eu pedi para vocês no versículo 24, você sublinhar a palavra devoção. Mamon é um Deus que exige escravidão. Ele não quer dividir a sua glória. Deus não divide sua glória para ninguém. Mamon também não divide sua glória com ninguém. Ele quer adoração exclusiva. Você sabe por que o mundo hoje anda cada vez mais ansioso? Cada vez mais a ansiedade corrói as mentes, os corações e as almas das pessoas? Porque muitos são súditos inconscientemente do Deus chamado Mamon. Aí Jesus então ele pergunta:
Ninguém, ele expressa, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você presta lealdade a um, ou você presta lealdade a outro. O amor ao dinheiro e a ambição possessiva, ela mata, corrompe e destrói famílias e gerações. Partindo do pressuposto que eu e você escolhemos servir Jesus, glórias a Deus, então ele entra aqui no versículo 25. Se escolhemos servir a Deus, então por que, versículo 25, por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiosos pela vossa vida. Essa vida aqui, escuta só, diz respeito a toda a ansiedade que nós focamos no sentido de bens materiais, no sentido de coisas físicas, que é o nosso dia a dia, que é o nosso cotidiano. Jesus aqui está focando nessas coisas que você acumula, no sentido de que você fica preocupado. Você anda preocupado com alguma coisa, com o futuro? Você está preocupado com o que comer, vestir e beber tão somente? Você anda preocupado com o futuro dos seus filhos? Você anda preocupado com o seu casamento? Você está preocupado com o seu marido, com sua esposa? Você está preocupado com a sua saúde? Você anda ansioso pelo curso que você vai fazer na faculdade? Escuta uma coisa, todas essas coisas são importantes, relevantes, não podem ser desprezadas. Jesus aqui, ele não está proibindo que a gente planeje. Jesus não está proibindo que a gente seja precavido. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Mas Jesus está ensinando que você pode estar tendo sintomas inconscientes. E vamos aos sintomas aqui. Essa preocupação e essa ansiedade que você está sentindo, você que está aqui agora, deixa eu te perguntar, essa ansiedade está fazendo tirar o teu sono? Responde só para você mesmo. Essa preocupação com o futuro, com as coisas que ainda vão acontecer, está tirando o teu tempo diante da presença de Deus? Essa preocupação que você está sentindo está fazendo você sair do corpo de Cristo, está deixando fazer com que você pare de orar, que você não congregue mais com o corpo de Cristo, que é a igreja dele. Esta preocupação está mexendo com a sua mente, perturbando você. Então deixa eu te dizer uma coisa, é isso que Jesus está ensinando que é pecado. Ansiedade é pecado. Esse tipo de ansiedade é pecado. Quando Jesus diz não andeis ansioso, percebe que é um mandamento. O que é pecado? Tudo aquilo que transgride o mandamento de Deus. Então se Jesus diz não andeis ansioso, se você anda ansioso, você está pecando diante de Deus. Precisamos ter essa consciência. Se escolhemos servir a Deus, por que você está ansioso? É incrível este ensinamento, não é? Uma palavra que a gente já ouviu tantas vezes, mas a gente não parou para pensar nisso. Queridos, a ansiedade, ela é destrutiva. A ansiedade é uma forma de adoração ao Deus Mamon. Você pode até não pensar nisso, mas inconscientemente você está adorando a dois senhores. Você está venerando Deus Mamon. A ansiedade é um tipo de adoração a outro Deus, e é isso que Jesus aqui está refutando, ensinando a mim e a você hoje. Eu gosto muito de um teólogo chamado Courrier, e o que ele diz sobre ansiedade é maravilhoso. Anota aí. Ele diz que a ansiedade é como ser crucificado entre dois ladrões. De um lado eu tenho um ladrão do remorso em relação ao passado. Do outro lado eu tenho um ladrão da preocupação em relação ao futuro.
Se você está assim, sabe o que Jesus está dizendo para você? Desce dessa cruz. Sai daí. Desce daí. Não ande ansioso. É interessante essa palavra preocupação, né? Se você dividir a palavra, pré-ocupação é se ocupar com uma coisa que nem aconteceu. Você está preocupado com algo que ainda nem aconteceu. Vem deixar o teu fardo aos pés de Jesus. Quer que Deus mude a sua vida? É quando a gente confia nele, tão somente nele. É quando a gente deixa ele dirigir a nossa vida. Entendendo isso, a doutrina dos apóstolos também ensina assim. Veja o que é que Paulo diz em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, quando ele vai dizer: não andeis ansiosos. Ele repete as palavras de Jesus, Filipenses 4, 6, não andeis ansioso. Aí ele diz como é que a gente se livra da ansiedade. Ele vai dizer assim: em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas orações e petições e ações de graça. Sabe como é que a gente não anda com ansiedade? É quando a gente chega aos pés da cruz e derrama sobre ele e conta tudo. Ele é pai, ele é nosso pai. Então chega nos pés dele e conta para Deus todos os teus problemas, todas as suas dificuldades, todas as suas ansiedades. Conta para ele. Ele é um pai amoroso que ama a todos nós. Então por que a gente está andando ansioso? Porque a gente não está colocando no altar. Você não está orando, não está deixando aos pés dele. É por isso que Pedro vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, muito conhecido: lança sobre ele toda a nossa ansiedade. E ele tem o quê? Cuidado de nós. Quando eu entendo, eu leio esse texto, sabe o que é que eu penso? Eu penso assim: pega a sua ansiedade, vamos materializar? Pega a sua ansiedade e faz como se fosse uma bola. Faz uma bola. Aí pega a bola e lança sobre ele. Joga, coloca lá, coloca no altar. Por isso que a gente não deve andar. Quando a gente não lança a ansiedade, a gente está andando com ela. Olha, a gente andando com ansiedade. Estamos andando com ansiedade. E Jesus está andando, não andeis. E o apóstolo Pedro está dizendo: lança sobre ele. Um problema é que a gente diz que lança, mas a gente fica olhando para a ansiedade assim, aí não dá, aí agarra com ela, e a gente sofre, e fica pesado. Por isso que a gente perguntou no começo: se você está ansioso com alguma coisa, é porque você está andando com essa ansiedade. O ensinamento de Jesus é: deixa. Não é que ela não exista, não é que as preocupações não existem. Acontece, tem mesmo. Mas o problema é que eu não estou confiando em quem pode resolver esse problema. E continuo me agarrando aos fardos, me agarrando à ansiedade. Como Deus pode cuidar de mim e de você desse jeito? Se a gente não deposita verdadeiramente nos pés da cruz de Cristo. Por isso o coração dói, a alma dói. Aí Jesus vai nos ensinar como a gente deve fazer. No próprio versículo 25, ele vai usar o argumento da grandeza. Olha, observa quando ele diz assim no 25. Quando ele vai dizer, verso 25: olha, não é a vida maior do que o corpo? Não é? A vida não vale muito mais do que o alimento, e o corpo não vale muito mais do que as vestes. Ordem da grandeza do maior para o menor. Ordem da grandeza do maior para o menor. Ei, a vida não é maior do que o corpo, do que o alimento, e o corpo não é maior do que as vestes. Ou seja, assim, se Deus é o autor da vida e o do corpo, não vai dar a ele mantimentos para mim e para você se sustentar? Percebeu o argumento? É simples. Argumento de grandeza. Vai no versículo 23, que continua o argumento da grandeza, agora é ao contrário, do menor para o maior. O 26 ele diz assim: observai as aves do quê? Do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste sustenta elas. É como se Jesus estivesse pegando na mão dos discípulos e dizendo assim: vocês não entenderam não? Vem cá, anda aqui um pouquinho. Olha a tua volta. Olha as aves do céu. Olha aquelas criaturas.
Foi o meu Pai que criou, vocês estão vendo isso? Se essas criaturas inferiores a vocês, meu Pai sustenta, quanto mais eu e você, que somos imagem e semelhança de Deus. Glórias a Deus, meu irmão. Somos imagem e semelhança dele, como é que ele não vai cuidar de nós? Percebe o argumento? Aí ele continua com os argumentos. E aí, se a gente parar para pensar, Jesus está dizendo que a nossa ansiedade, ela é irracional, percebeu? Porque se as aves do céu não têm intelecto nem racionalidade para juntar no celeiro, para guardar, fazer tudo isso, e nós que temos esse intelecto, seres racionais, estamos tendo atitude irracional. A ansiedade para Jesus é irracional. Sabe o que é que Martinho Lutero fala desse texto? Ele diz, Fredson, que Jesus, ele pega as aves e faz de nossos professores e mestres. Os passarinhos são muitas vezes nossos professores e mestres nesse requisito. A ansiedade é racional para Cristo, é irracional. Bora caminhar? Se Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz, meu irmão, como não nos dará com Ele todas as coisas, não é? Versículo 27, outro motivo para não sermos ansiosos. A ansiedade é inútil. É inútil a ansiedade. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 27. Qual de vocês, por ansioso que ande, pode acrescentar um côvado no curso da vida de vocês? Um côvado é 45 centímetros. Aqui pode-se levar em consideração a relação à estatura, mas Deus está falando aqui de prolongação da vida. Sabe o que Jesus está dizendo? É simples o raciocínio. O argumento é simples. Por que vocês estão preocupados com o futuro, com o amanhã, com a vida do filho de vocês, com o casamento, com saúde, com uma série de coisas, se vocês não têm condições de aumentar um dia sequer na vida de vocês? Se vocês não podem acrescentar uma hora, um minuto, um segundo, a gente não pode. A nossa preocupação é irracional. A gente não pode acrescentar um segundo sequer. Não andeis ansiosos. Lança sobre Ele. Porque nós não temos controles, amigo, de absolutamente nada. Só o nosso Deus tem um controle absoluto. Só Ele tem um controle e poder sobre as nossas vidas. Por mais ansioso que a gente ande, um segundo na nossa vida, a nossa ansiedade não pode fazer nada. A ansiedade, ela é inútil. No versículo 8, outro argumento de Jesus. A ansiedade é desnecessária, versículo 28. Mais uma vez ele pega as mãos dos discípulos e leva os discípulos. Eu acho essa imagem muito linda, né? Para pensar. Jesus, ele pega as mãos dos discípulos mais uma vez, caminhando com ele. Já mostrou as aves do céu? Agora ele vai mostrar o campo, o pasto. Aí Jesus mostra o campo lindo, cheio de flores lindas, com cores maravilhosas. E Jesus está dizendo, olha para essas flores. Olha. Ei, essas flores, elas não duram nem 1 ou 2 dias. São lançadas ao fogo de Jesus. E se o Pai Celestial, que cuida da sua criação, que em 1 ou 2 dias, quanto mais você que é eterno, coroa da criação de Deus, que foi feito para viver eternamente. Os argumentos são tão simples para algo tão irracional quanto a nossa obsessiva ansiedade que nós queremos andar agarrado com ela. Que grandes Jesus está nos dando aqui grandes conselhos e nós estamos caminhando para o fim. Porque no versículo 30, Jesus vai dizer qual é a origem da nossa ansiedade. Está no versículo 30. Leia aí comigo. Quando Jesus ele vai dizer assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Eis a raiz da nossa ansiedade que nós não largamos. Essa fé que Jesus está falando aqui não é a fé salvadora. Essa fé aqui é a fé de confiança naquilo que o Pai ele dá e nós cremos nele.
É a fé que faz a gente crer de verdade que nós estamos lançando a ansiedade, crendo e confiando nele, que ele vai resolver. Então, Jesus está falando da intensidade dessa fé. E está dizendo que todo o problema da minha ansiedade que eu não largo é porque a minha fé intensa está pequena. Homens de pequena fé. Como é forte o que Deus está dizendo para o meu e teu coração hoje. Ele está dizendo, sabe por que você não larga essa ansiedade? Sabe por que você vive preocupado? A sua mente está perturbada, teu coração, tua alma, porque a tua fé está pequena. Homem de pequena fé. E aí, olha o que ele vai dizer no versículo 32. Jesus vai dizer no 32: olha, quem tem essas preocupações, são os gentis. Eles é que estão preocupados com essas coisas, que comer, que beber, o que vestir. Tudo que a gente falou aqui de preocupação, são os gentios. Os gentios é o povo não considerado povo de Deus. Aqui, Jesus está usando essa expressão para dizer, são aqueles que não creem, que não acreditam, que não depositam a fé, são ímpios. Quem é o Deus que vai cuidar deles? Por um acaso é a riqueza deles, na hora que vier o vazio, que vai cuidar? Se fosse assim, milionários, bilionários não tirariam a sua própria vida, porque a única coisa que pode preencher o meu vazio, o teu vazio, é Jesus Cristo. Qual é o Deus que vai cuidar deles? É por isso que Jesus aqui, meu amado, no versículo 32, ele vai dizer, olha o que ele vai dizer no versículo 32. Pois, a parte B, 32, pois o vosso Pai sabe das suas necessidades. Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe, Ele conhece a tua alma, Ele sabe o que é que está faltando na sua vida. Então por que você continua ansioso? Porque você está agarrado com essa ansiedade, não quer largar? Deposita no altar. Ele é Pai, Ele conhece, Ele é amável, Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel. Glórias ao nome dEle. Aí vem o mandamento com promessa no versículo 33. E agora a gente entende, né? Ele vai falar de prioridade e obediência. No 33 ele diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que meu Pai Celeste sabe que você necessita, Ele vai acrescentar a você. Ele vai te dar, porque Ele é Pai. Ele é um Pai tão bom. E a gente muitas vezes não crê nesse Pai. Ele encerra com a última lição, e aqui eu finalizo, quando ele vai dizer: não se inquiete não. Não se inquiete com o dia de amanhã. Olha ele falando da ansiedade de novo. Se inquiete não, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o próprio mal. Como é que Jesus ele nos ensinou a orar? O pão nosso do dia de amanhã? Não, ele nos ensina dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está na hora de você descer daquela cruz que de um lado tem um remorso e a preocupação, e lançar sobre Cristo toda a vossa ansiedade. Que Deus tenha nos abençoado com a sua palavra.